Olá, na entrevista de hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É o que instituiu a Lei 13.146 de 2015 e as mudanças significativas quanto ao direito ao casamento. Quem me acompanha é o advogado Fabrício Pozzocco. Doutor, vamos começar pelo conceito no que diz essa lei tão nova. A coisa mais importante que a gente precisa entender se refere à limitação objetiva de longo prazo dessas pessoas deficientes em relação aos aspectos psicológicos, aos aspectos de locomoção, aos aspectos sensoriais, mas que objetivamente tem uma dificuldade maior em expressar a sua vontade, em conseguir, na verdade, dizer aquilo a que tem interesse ou não. E aí, quanto ao casamento, parece que há uma dicotomia com relação a isso, especificamente é porque é o tema da nossa entrevista, né? Sim, quando nós falamos em relação a pessoas com deficiência, talvez nós precisemos lembrar que diante das várias categorias de deficientes, as coisas ficaram extremamente boas para um lado, porém criou-se espinhos em relação a essas flores por outro lado. Então, quando nós falamos dos deficientes físicos, por exemplo, a situação ficou extremamente interessante, tanto em relação ao casamento, quanto em relação às questões, à acessibilidade, a questão do emprego, a questão que se refere à impossibilidade dos planos de saúde, de impedirem o credenciamento, enfim, vários benefícios interessantes. Porém, quando nós falamos a respeito dos deficientes mentais, essa situação ganha contornos complicados. Imagine, por exemplo, que esse Estatuto das Pessoas com Deficiência efetuou uma modificação significativa nos artigos 3º e 4º do Código Civil. E até então, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa em coma ou uma pessoa com Alzheimer e que não demonstre essa situação objetivamente. Você olha, ela esteja aparentemente bem, porém ela é portadora dessa doença. Imaginemos, por exemplo, que ela vai efetuar o seu casamento. E essa pessoa com Alzheimer acaba assinando um pacto antinupcial de comunhão geral, comunhão universal de bens. Nós sabemos que o limite hoje relacionado aos casamentos que são feitos é a comunhão parcial. Porém, uma pessoa que de repente, um cônjuge que queira ser um pouco mais esperto, acabe fazendo isso nessa situação. O ato que até então poderia ser taxado de nulo, passa a ser um ato anulável, o que causa efetivos problemas. Há muito que se falar ainda, doutor. Eu fico por aqui e volto com você numa próxima entrevista com outro tema. Até lá!